nos versículos 46 a 52, quando mandavam calar e pensavam diminuir-lhe a esperança, mais alto ele gritava. E em meio ao barulho da multidão, os ouvidos do Salvador atenta para o seu clamor e diz: trazei-o a mim. É dessa forma, amados irmãos, que Deus age conosco. Ele jamais abandona o abatido, o desiludido. Quando o apóstolo São Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29, ele diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie perante ele. É o que chamamos de paradoxos de Deus. Não somos os melhores, mas ele nos escolheu. E Deus te escolheu nesta noite. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo 25, revela-se uma das mais belas escolhas de Deus no versículo de número 10. Quando o Senhor diz ao seu servo Moisés: farás para mim uma harpa de madeira de acácia. Dentre todos os utensílios do santuário, a harpa destacava-se por ser o maior símbolo material da presença de Deus. E no interior da mesma permaneciam as tábuas da lei mosaica, a vara fluorescente de Arão, bem como um vaso com a amostra do maná, para testemunho às gerações posteriores. Mas o que nos chama a atenção é a madeira de acácia. Era tão escabrosa que o Senhor diz a Moisés no capítulo de número 3, versículo 5: eu mesmo escolhi a Bezaliel e o enchi do Espírito Santo para trabalhar em madeira. A obra que Deus desejava na madeira de acácia era tão gloriosa que não bastava o escolhido a arte de esculpir. Era-lhe necessária a plenitude do Espírito Santo. Note no capítulo de número 30, no capítulo de número 40, versículo 34 de Êxodo, que no dia da inauguração do santuário, a glória de Deus desceu sobre a tenda e o Senhor habitou no meio do seu povo. O que nos felicita é de visualizarmos na madeira de acácia a nossa própria vida desfacelada e defeituosa. Somos a madeira de acácia, mas o Espírito de Deus habita em nós. Somos o seu santuário. O apóstolo São Paulo, quando escreveu a sua epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 22, disse: somos a morada de Deus em Espírito. Se um dos anjos de Deus estivesse transmitindo essa mensagem agora, com certeza ela estaria revestida de maior autoridade e sabedoria. Mas Satanás e seus demônios não estaria tão revoltado, porque os anjos não são a madeira de acácia. Neles não há imperfeição alguma, mas quando Cristo Jesus, pela sua morte no patíbulo da cruz, mediante a obra regeneradora do Espírito de Deus, investe na nossa vida, nos redime do mundanismo e transforma-nos num instrumento seu, Satanás é desafiado em suas estruturas por ver em nós a plenitude de Deus e as lâmpadas do Espírito acesa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Encontramos ainda um vaso quebrado em Jeremias capítulo de número 18, quando o Senhor diz ao profeta: tu, porém, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O profeta diz nos versículos seguintes: desci, pois conforme o Senhor me ordenara, e eis que o oleiro estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia quebrou-se nas suas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então o Senhor diz ao profeta: tu, porém,
desce à casa do oleiro. Ou seja, o Senhor está mandando que o seu povo, a sua igreja, desça cada vez mais na sua presença. E o profeta, ele desceu, construiu mais um vaso, e dessa vez, com certeza, deu certo, porque o primeiro veio com defeito, mas no segundo veio tudo perfeito. O que nós vemos nesse texto é que o barro, se o barro falasse, ele protestaria quando pisoteado pelas mãos do oleiro. Se ele pudesse gritar, ele estava protestando contra o oleiro, contra o fabricante. Mas quando somos moídos, gritamos, gememos, choramos e sofremos, sentimos o trabalhar de Deus em nós. E foi assim com o patriarca Abraão, no capítulo 22 de Gênesis. O Senhor, ele queria moldá-lo e disse a Abraão: toma teu filho Isaque, teu único filho a quem tu amas, e oferece-o a mim em holocausto.